Nintendo Switch hoje completa 6 anos de vida e junto com ele, o melhor jogo de todos os tempos, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Se você não concorda, você tá errado. No dia 3 de março de 2017, a Nintendo lançou um novo console juntando dois conceitos, o portátil e o console de mesa, trazendo o primeiro console híbrido para o mercado. A proposta foi um sucesso, assim como o jogo de entrada foi o The Legend of Zelda Breath of the Wild. Tanto o console quanto o jogo quebraram vários recordes. Foi mega aceito pela indústria. Muitos tentam copiar até hoje, né, sua proposta de portátil híbrido, ninguém consegue. Assim como muitos tentam copiar também Breath of the Wild, mas não chega nem perto, essa é a realidade. Bom, a história desses dois e a trajetória desse console, quebra de recorde, você já sabe, se me acompanha aqui há muito tempo. Se não sabe, meu amigo, você tem a leva de vídeos aqui pra você assistir nesse canalzinho. Mas tem uma coisa que a Nintendo Switch fez com a Nintendo, com muitas pessoas, inclusive comigo, que foi praticamente mudar. Mudar. A Nintendo mudou o pensamento, a Nintendo mudou a estratégia de marketing, a Nintendo mudou como ataca no mercado, a Nintendo se adaptou a diversas tendências do mercado também. Então a palavra mudar, a questão de mudança, cabe muito bem para esse console. Não é à toa que o nome dele é Nintendo Switch. Switch é uma palavra em inglês que, traduzindo mal e porcamente, é como se fosse trocar, já que ele troca de vários modos, né? Já que ele pode ser jogado no modo portátil ou no console tradicional, então você pode botar ele em cima da mesa, né? Pra poder jogar com o Joy-Conzinho na mão. Então acho que nunca foi tão acertado um console. E o nome dele, não apenas pelas características dele, mas também por tudo que ele proporcionou para a Nintendo, para a indústria e para os jogadores. Tenho certeza que você tem um Nintendo Switch aí, você é fã da Nintendo. De fato, esse console mexeu com o seu coração, mexeu com a sua vida de fã de alguma forma. E o que eu posso dizer para vocês é que esse console transformou a minha vida, ele mudou a minha vida. E é nesse vídeo aqui comemorativo de 6 anos de Nintendo Switch de Zelda Breath of the Wild, que eu vou contar para vocês como o Nintendo Switch mudou e transformou a minha vida. O canal de gameplay começou em julho de 2014 falando sobre o Nintendo Wii U. A gente tem bastante tempo de história de canal aqui, esse carinha aqui foi onde tudo começou na história do Digplay. Mas voltando um pouquinho, mais especificamente no ano de 2012, eu encontrei uma coisa chamada Nintendo Wii. Eu tava distante dos videogames durante bastante tempo já, tava só em PC Game jogando o jogo da vida, não exatamente o jogo de tabuleiro, né, mas o jogo da vida em si. Um amigo trouxe o Wii dele lá pra casa pra gente passar o ano novo, jogar, eu adorei, amei, comprei o Wii, e então comecei a procurar na internet sobre informações, notícias de Nintendo, especificamente os consoles de Nintendo. Nessa época, mais ou menos, tava começando o burburinho referente a Nintendo Wii U, mas eu percebi que ninguém gostava muito de falar sobre Nintendo no YouTube e eu não entendia muito bem o porquê. Até porque eu não era muito desse mundo de YouTube. No final de 2012, o Nintendo Wii U foi lançado, eu não tive como comprar ele, né, assim que ele foi lançado. No ano seguinte, eu peguei meu Wii velho de guerra, vendi, inteirei mais uma grana e peguei um Wii U. Continuei nessa saga de querer saber informações referentes sobre a Nintendo, sobre o que acontecia e nada aqui no Brasil da galera falar. Então eu pensei, ok, se não tem nenhum canal de YouTube, se não tem a galera lá fortemente falando de Nintendo, por que não, né? E criei meu canal. E aí foram longos anos bem complicados, né, galera? Porque assim, a Nintendo saiu de um grande sucesso do Nintendo Wii para um grande fracasso do Nintendo Wii U. E eu resolvi falar de Nintendo justamente nesse momento de fracasso. Uma fase bem conturbada da Nintendo, principalmente aqui no Brasil, já que ela estava oficialmente resolveu sair por problemas geral, né? Primeiro que ela estava vendendo nada com o Nintendo Wii U, ela estava numa fase muito ruim de empresa em si, e juntou a questão de burocracia brasileira, impostos, etc. Ela, ó, zarpou, meteu o pé. Então imagina um canal que foi criado para falar de Nintendo, porque ninguém falava de Nintendo, na pior fase da Nintendo no mundo e principalmente no Brasil, né? Então assim, uma época difícil, confesso. E a Nintendo resolveu entregar os pontos. E ela resolveu falar, olha só, realmente o Nintendo Wii U não dá pra nada, não tá rolando, então ó, estamos desenvolvendo um novo console aí, Nintendo NX vem aí. E aí começou, irmão. No Nintendo NX começou a rumorada, um monte de rumor referente a Nintendo NX, o que vai ser o Nintendo NX, o que não vai ser, o que vai ser, pipipopopó. E aí a galera começou a ter interesse mais pela Nintendo, começou a pesquisar mais sobre a Nintendo, já que um novo console vinha aí, era um grande mistério. Mas as coisas começaram realmente a pegar fogo em outubro de 2016, quando a Nintendo lançou um trailer oficial referente ao que seria o Nintendo Switch. Aquele trailer abalou o mundo inteiro. O mundo inteiro. Todo mundo só falava de Nintendo Switch. Saiu na Globo.com, na página principal, eu lembro disso, uma matéria referente ao novo anúncio do console da Nintendo. No meu trabalho, a galera sabia que eu gostava de Nintendo, alguns sabiam que eu já tinha um canal. E chegava, caramba, Diego, você viu o anúncio do novo console e tal?
Uma coisa que é atípica, que não acontecia naquela época. Isso lá em outubro de 2016, né, gente? E depois disso tudo é história, né, galera? A Nintendo Switch foi lançado em março de 2017, começou a fazer muito sucesso e a galera se interessar pelo console. Não apenas fora, mas também aqui dentro do Brasil. E aí o canal começou, ó, deslanchar. O que a galera começou a ter interesse ali nos rumores do Nintendo NX, que eu fazia cobertura bem forte sobre isso. Agora a realidade chamava muito mais atenção do que os rumores. Então muita gente chegava até o canal para saber o que era o console, para poder entender como ele funcionava, para saber se valia a pena ou se não valia a pena. E eu tive a oportunidade de conseguir comprar com muito sacrifício, porque naquela época realmente a grana era bem curta, um Nintendo Switch no lançamento. No mês de março de 2017, eu já tinha conseguido comprar um Nintendo Switch. E tudo isso graças ao dinheiro do canal. Porque todo esse boom que teve referente aos rumores do Nintendo NX, também referente a Pokémon GO, né, um pouquinho atrás, né, mas esse aqui não é o assunto do vídeo, eu consegui levantar uma grana do canal que foi completamente revertida para poder conseguir comprar um Nintendo Switch, exatamente esse aqui, tá? Esse aqui é o meu Nintendo Switch V1, que eu comprei lá em março de 2017, junto com The Legend of Zelda Breath of the Wild, que é esse jogo aqui também. Então, esse kit aqui tem um unboxing no canal, tá? Tenho tudo aqui, toda a cobertura de 6 anos atrás. São esses dois carinhas aqui que foi o pontapé inicial para tudo que aconteceu em seguida. E galera, conforme o sucesso do Nintendo Switch foi acontecendo, conforme eu ia lançando os vídeos, tutorial, como navegar na eShop, como comprar mais barato, como utilizar melhor o sistema do Nintendo Switch, como instalar um microSD, como trocar um microSD, alguns tutoriais de como jogar determinado jogo para auxiliar a galera. Por sinal, os vídeos que auxiliam a galera no Nintendo Switch são os que eu mais gosto. O canal realmente começou a crescer e cair no gosto do povo. Eu cheguei a ser o canal mais relevante de Nintendo durante um tempo aqui. Isso começou a me dar mais visibilidade, começou a me dar mais números e o canal começou a ser de fato rentável, né? E eu abro isso aqui para vocês sem problema nenhum. Graças ao Nintendo Switch, o canal começou a gerar receita, começou a gerar dinheiro. Eu comecei a levar o canal não apenas com aquela paixão, aquele amor de fã para fã, mas também como algo sério, como um segundo trabalho. Então aquele canal lá que juntou não sei quantos meses para poder conseguir levantar uma grana para poder comprar um Nintendo Switch, agora já conseguia se sustentar para poder comprar os próprios jogos mensalmente, para poder comprar os acessórios, para poder trazer vídeo. Isso foi me dando uma alegria tremenda, porque eu tava percebendo que além da Nintendo estar ganhando um espaço com um console maravilhoso, eu estar me divertindo jogando aquele console e fazendo vídeo para vocês, eu conseguia ter todo aquele custo, todo aquele tempo investido, revertido em dinheiro, para poder investir mais e conseguir trazer mais coisa para vocês no canal. E aí, galera, isso me trouxe oportunidades maravilhosas, isso me trouxe amigos que eu fiz aqui na plataforma, isso me trouxe alguns acessos que eu nunca teria se não tivesse um canal. Eu nunca mais me esqueço na BGS 2018, que a Nintendo só tinha uma salinha secreta ali, que era muito difícil de acesso, somente com imprensa, e graças à galera do Nintendo Blast, eu sempre agradeço a galera, eu consegui acessar essa sala de imprensa, consegui jogar antecipadamente Super Smash Bros. Ultimate, consegui jogar Pokémon Let's Go, mas era tudo secreto, não podia filmar nada, né? Eu fiz um vídeo aqui, vou deixar nos cards. Já na BGS 2019, a Nintendo tava lá também oficialmente, então a gente teve a oportunidade de aproveitá-la lá. Nessa BGS agora de 2022, eu pude acessar o stand, então a gente conseguiu conversar com pessoas assim grandes da Nintendo, com o Vanzil, né, com a Pilar, tem vídeo no meu Instagram, tem vídeo aqui no YouTube. Eu consegui, não apenas por causa do canal, mas o complemento de renda que o canal me dá também me permitiu, por exemplo, conseguir ir até Nova York, conhecer a loja da Nintendo de Nova York, fazer a cobertura aqui para vocês em vídeo, eu consegui ir no evento de lançamento do Mario Rabbids Sparks of Hope. Então, assim, tem muita coisa que esse canal aqui me trouxe, muita oportunidade que esse canal aqui me trouxe, e uma mudança de vida completa. Porque, assim, eu não nasci de uma família com grana. Pelo contrário, a minha família era o meu pai motorista de ônibus, minha mãe dona de casa, mais 3 irmãos, então assim. Então tudo que o canal trouxe, toda a oportunidade que o canal trouxe, por exemplo, para ter tudo isso aqui, para trazer Nintendo Switch, eu tenho aqui o Nintendo Switch V1, eu tenho o Nintendo Switch OLED, tenho o Switch V2, já tive o Lite, mas tive que vender na época para poder conseguir uma grana para poder dar update nas peças do computador, enfim. Tudo isso que vocês estão vendo extra, que vocês estão vendo referente a canal, coleção, material que eu trago, tudo eu consigo fazer justamente pela renda extra que o canal me proporciona. Então, de fato, o Nintendo Switch mudou a minha vida. De fato que ele, logicamente, juntamente com o YouTube, com a plataforma de YouTube, me deu a oportunidade de conseguir ter coisas, de conseguir adquirir coisas, conseguir participar de coisas que normalmente eu não conseguiria. Eu não teria essa oportunidade se eu não tivesse em algum momento decidido abrir um canal de YouTube para poder falar de Nintendo Wii U. Nintendo, de repente, ter saído de um console que foi mega fracasso para um console mega sucesso,
Então, assim, esse cara aqui, ele abriu portas e oportunidades para muita coisa na minha vida. Mas não apenas para mim. Pra muita gente também. Como eu falei, eu costumo falar, né? Eu cheguei aqui no YouTube falar de Nintendo quando tudo era mato. Tinham outros grandes youtubers que falavam de Nintendo. O Gui Oz é um deles, né? O Guilherme Oz é um deles. Mas o Gui sempre fez vídeo de gameplay. Nunca foi algo assim focado em fazer notícias, tutoriais, etc. Como eu comecei a fazer. Mas depois do Nintendo Switch deslanchar, e eu sei que muita gente, eu já tive esse feedback, chegou até mim e falou assim: pô, Diego, eu vi que você começou lá quando a Nintendo tava na pindaíba e você se manteve lá fazendo vídeos diariamente, trazendo a informação pra galera. Quando o Nintendo Switch saiu, você vai lá e já embarcou na onda. Então isso me deu um incentivo, isso me deu vontade de fazer canal também. E começou a pipocar os canais. E muita gente, eu sei que muita gente fez canal baseado no que eu fazia. Baseado no que eu trouxe pra comunidade. Baseado no tipo de conteúdo que eu trazia. Notícias, tutoriais, promoções, lives de bate-papo, podcast, videocast. Você pegar o retrospecto aqui do canal, tem tudo isso. Tudo isso. Então todos os canais que você vê hoje, pequenos, médios, grandes, não importam. Grande parte do conteúdo que eles fazem hoje foram, de alguma forma, inspirados pelo que eu comecei a fazer aqui lá em 2014. Isso me dá uma alegria tremenda. Porque eu sei que, assim como o Nintendo Switch, a Nintendo com esse console aqui me impactou e me ajudou e mudou a minha vida, eu consegui propagar isso na internet e também mudar a vida de alguém. E ajudar também alguém de alguma forma. Uma das coisas muito legais que aconteceram por causa do Nintendo Switch é que, infelizmente, a pandemia tirou um pouco disso, mas sempre que eu tive a oportunidade, eu fazia encontros, né? O meu primeiro encontro foi em São Paulo. Fiz um encontro em Minas, em BH. Foi muito legal, galera. Tem um grupo de WhatsApp com a galera de BH até hoje. Fiz vários encontros. O último encontro, se eu não me engano, foi no Nintendo Shopping Tour, no shopping aqui do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E é só um exemplo, que eu também não vou entrar muito, porque eu não quero expor as pessoas, mas lá tinha um menino que tava esperando para poder passar por uma cirurgia, tava uma situação bem complicada, e a mãe dele me contou que ele não podia sair e tal, porque estava fragilizado, então ele assistia muito os meus vídeos, e a mãe dele comprou o Nintendo Switch para ele poder jogar e se distrair, né? Então, assim, esse momento de chegar lá e encontrar com ele, ficou super emocionado. A gente jogou junto lá no stand da Nintendo, né? O Mario Kart lá, o menino ficou todo emocionado, a mãe também ficou toda emocionada. Então, assim, são oportunidades que a gente acaba tocando a vida de alguma pessoa, ajudando indiretamente alguma pessoa, e você não faz a menor ideia. Isso é uma grande magia da criação de conteúdo. Você acaba ajudando pessoas indiretamente, sem saber. E aquele conteúdo que você está lá diariamente fazendo, aquele conteúdo que você está diariamente produzindo, de alguma forma incentiva ou ajuda alguém que está querendo fazer alguma coisa ou passando por alguma dificuldade. E esses encontros são muito bons por causa disso, porque eu já vi 500 milhões de histórias, já vi 500 milhões de relatos que chegam até mim, que não cabe aqui abrir para todo mundo, mas que somente esse cara e o acesso que esse cara me deu e a visibilidade que esse cara me deu pôde me proporcionar. Então, assim, eu não tô falando apenas de coisa material, como eu falei aqui, ou de experiências que eu pude ter por causa do, por exemplo, a monetização extra que o canal me dá, mas sim também de aprendizado, de coisa de vida. Eu aprendi muito nesses anos de canal, tanto na questão de relacionamento com pessoas, tanto também esse exemplo que eu dei e vários outros exemplos, que a gente começa a entender e descobrir o quanto que o nosso alcance, por mais que não seja enorme, por mais que não seja centenas de milhares de visualizações, né, a cada vídeo, a gente sempre tem alguém ali, em algum lugar do Brasil, em algum lugar do mundo, assistindo aquele seu conteúdo, e aquilo tá tocando aquela pessoa de alguma forma. E saber que isso ajuda, saber que isso muda a vida de alguém, assim como mudou a minha vida, é muito importante. Então, para finalizar, que eu já falei muito, eu vou repetir. Eu acho que Nintendo Switch é o nome perfeito para esse console, porque o conceito de mudar, o conceito de mudança, nesse cara aqui foi muito grande. Foi grande para Nintendo, foi grande para os fãs, foi grande para o jogador, foi grande para a proposta, foi grande para mim e foi grande para muita gente que consome Nintendo e cria conteúdo de Nintendo e que vive de Nintendo hoje em dia, graças a esse Nintendo Switch. Então é isso, galera. Esse foi o meu vídeo comemorativo de 6 anos de Nintendo Switch e de Breath of the Wild. Espero que vocês tenham curtido. Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito. E se você quer ter a sua vida mudada também pelo Nintendo Switch de alguma forma, seja se divertindo com alguns jogos maravilhosos ou ter essa experiência, ainda não teve, e tá pensando em comprar o Nintendo Switch,
tem links aqui na descrição da Amazon, do Nintendo Switch, de todos os modelos, o OLED, o V2 com Mario Kart 8, tá? E 3 vezes Switch Online, o V2 simples, o Lite, tem tudo aqui na descrição. E dê preferência por comprar por esses links, que é assim que o canal se sustenta, eu consigo trazer até hoje para vocês esse tipo de conteúdo aqui no canal, tá bom? Me segue nas redes sociais, @canal Digplay no Instagram e no Twitter, somente Digplay na Twitch e no TikTok. Tô ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!